teu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que o seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Então vamos receber da palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. A paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 25. Nessa noite eu quero falar sobre provados nos melhores dias da nossa vida, né? O apóstolo Tiago diz que nós temos que ter motivo de grande alegria ao passarmos por várias provações, porque a provação, quando nós vencemos a provação, nós nos tornamos habilitados, íntegros e em nada deficientes. As pessoas, elas passam pelos seus dias de tristeza, dias de dor, né? Nós passamos. E nesses dias, a gente se lembra de Deus, né? Porque é o único que pode nos socorrer, que pode estar conosco, que pode nos dar conforto. Então, sermos testados e provados em tempos difíceis não é tão difícil. Porque a gente não tem para onde correr, para onde a gente corre? Para Deus. Mas e quando está tudo bem? Quando estamos vivendo os melhores dias da nossa vida? A saúde está boa, não falta pão, não falta dinheiro, as portas da oportunidade estão escancaradas para nós. Nós sentimos e reconhecemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. E aí, num determinado momento, acontece algo inesperado e traz turbulência naqueles dias tão lindos e maravilhosos que nós estávamos vivendo. A questão é, quem é você nessa hora? Quem é você? Como você reage? Eu quero ler esse texto de Daniel capítulo 4. E é um texto onde o rei Nabucodonosor, ele havia tido um sonho. Nesse sonho ele viu uma árvore frondosa. E ele viu quando uma voz do céu, no sonho que ele estava tendo, e uma voz do céu declarou que essa árvore seria cortada até a sua raiz, no toco mesmo. E ele ficou muito angustiado, intrigado, e ele mandou um aviso para todos os sábios da sua terra, do seu país. Entre esses sábios estava Daniel. E todos compareceram perante o rei, e a Daniel foi dada a interpretação do sonho, que é o que nós vamos ler agora. Versículo 24 diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens. Comerás capim como bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor não havia entendido. E nos versículos anteriores, a esse versículo 24, Daniel diz para ele: essa árvore frondosa é você. Você é esta árvore frondosa. E Daniel faz essa revelação para Nabucodonosor
Mas no versículo 27, Deus usa Daniel para dar uma palavra profética de escape da situação. Irmãos, Deus nunca vai permitir algo em nossas vidas sem que antes Ele nos alerte, nos oriente, nos exorte. Nos diga algo. E todas as vezes que Deus nos diz algo sobre alguma situação que está chegando, naquilo que Ele está profetizando e falando, ali tem a porta de escape. E você tem que estar atento para saber disso. No versículo 27, olha aí na sua Bíblia, diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade. E depois ele fala que ele precisa andar em justiça e sentir o sofrimento dos necessitados. Então, a Esté colocou ali, Esté não, Levi. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver. Você percebe que junto com a revelação do sonho está vindo uma porta de escape? Aí você vai perguntar, pastora, sempre é assim? Sempre. Por quê? Que razão há de Deus dizer para você que você vai se lascar? Ele já sabe. Se Ele não nos der uma porta de escape, a gente se lasca de verdade. A gente tem outra solução? Não. Não é? Não é como uma dor de cabeça que você vai, toma um remedinho e passa. Não é isso. São situações que tem lá na frente, que Deus está vendo, e Ele mostra, seja por sonho, seja por uma palavra profética falada, seja pela pregação da palavra, seja pelo discernimento que Ele dá para alguém da igreja, essa pessoa orienta o irmão, sempre haverá uma porta de escape que vem de Deus. Então, queridos, o rei Nabucodonosor está vivendo os seus melhores dias. Porque no versículo 1 de Daniel capítulo 4, ele faz uma grande declaração sobre os melhores dias em que ele está vivendo. Ele diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. É isso que ele estava vivendo. Mas no meio disso ele teve um sonho. No meio disso, Deus trouxe a revelação de algo num futuro muito próximo. E não é diferente conosco. E é o momento em que Nabucodonosor, ele vai ser provado nos melhores dias da vida dele. Então, irmãos, mesmo Deus dando este sonho de alerta e advertência, houve essa porta de escape nesse versículo 27, e eu quero mostrar para você pelo menos 3 coisas ditas por Deus, que se ele tivesse prestado atenção, seriam suficientes para impedir o fracasso dele. Porque a provação nos melhores dias da nossa vida, não é para nos destruir. Nenhuma provação que vem da parte de Deus nos destrói. Porque o apóstolo Tiago, como eu já citei, ele diz que a provação, ela deve ser o motivo da alegria no nosso coração, porque ela vai produzir em nós a paciência, a perseverança, e ela vai fazer com que sejamos perfeitos e íntegros e sem deficiência nenhuma. Então ela é boa, porque Deus que está conduzindo.
Mas dependendo da maneira como a gente reage às provações nos melhores dias, eu não estou falando de provação nos piores dias. Porque nos piores dias a gente aceita tudo, a gente aceita oração, aceita a palavra profética que lasca sobre a nossa vida, a gente aceita a exortação, a gente aceita tudo, porque a gente está lascado, a gente quer o quê? Sair da situação. Mas e nos melhores dias? 3 coisas. Ele deveria ter percebido no conselho do profeta, isso teria impedido o fracasso da vida dele nos melhores dias da vida dele. Primeira coisa, ouvir o conselho do Senhor previne a queda. Porque o versículo 27 começa dizendo: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Veja que Daniel não está dizendo, rei, ouve. Ele está dizendo, aceita. Às vezes a pessoa ouve, mas não aceita. Não é? E o que faz a pessoa, o que faz um crente ouvir e não aceitar uma direção, uma exortação, um conselho que vem da parte de Deus? O que faz um crente não aceitar? É o orgulho. O orgulho, irmãos, é algo terrível. Aí você vai dizer assim, ó, você vai aprender uma coisa que eu aprendi. Às vezes as pessoas ficam com aquela cara de São Tomé quando a gente está falando. Parece que está aceitando tudo, que quando acabar a pregação a pessoa vai sair e vai pôr tudo em prática. Porque, irmãos, quem vê cara não vê? O orgulho não se manifesta no rosto da pessoa. Ele é um ato do coração. Não confunda orgulho com arrogância. Arrogância é fruto das palavras. Por isso que é tão difícil detectar uma pessoa orgulhosa. Ela não precisa falar. Quem fala muito é o arrogante. Porque o arrogante, ele fala muito de si, das suas conquistas, das suas coisas. Ele é o centro de tudo. Esse é o arrogante. O orgulhoso ou a orgulhosa, não. Ele é fruto do que está no coração. E muitas das vezes ele não vai exteriorizar. E qual é o problema do orgulho? Sabe qual é o problema do orgulho, irmãos? É que o orgulho é uma rebelião contra Deus. Orgulho é uma rebelião. E a rebelião é a mesma coisa do pecado de feitiçaria. Olha que coisa profunda. O orgulho é um pecado contra Deus. Por quê? Ele é uma rebelião porque a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, ouve o conselho do Senhor, mesmo assim prefere fazer as coisas do seu jeito. Esse é o problema do orgulho no coração. Nenhum crente orgulhoso, ele está sendo orgulhoso e se desviando do propósito de Deus porque ele não tem informação. Não, de Deus não se zomba, Deus não mente, Deus não é menino. Então, se Deus olha para nós e Ele encontra o pecado do orgulho, é porque a gente já tomou conhecimento da verdade. É porque nós já entendemos qual é o propósito dEle, a vontade dEle, o que Ele quer para nós, naquela área da nossa vida, naquela decisão, naquela maneira que eu estou me comportando. Eu já sei. Só que eu quero fazer as coisas do meu jeito. Fazer as coisas do seu jeito, alheio à vontade de Deus, é orgulho, e orgulho é pecado de rebelião, e rebelião é pecado de feitiçaria. Por isso que a vida do crente fica enrolada, enroscada. Por causa disso.
Porque não é possível que o Espírito Santo é derramado na igreja, a palavra profética vem, a palavra bíblica vem, porque deste púlpito nunca saiu água com açúcar, nunca, porque se tivesse saído essa igreja que estava cheinha. E água com açúcar mata todo dia, dá diabetes, dá um monte de coisa. Não é verdade? Estava cheia. Que água com açúcar adoça, né? Mas João, quando comeu o livro, ele foi o quê? Amargo no estômago, né? Era doce na boca, mas quando desceu se tornou amargo. Sabe, queridos, o orgulho é aquela atitude mental em que a pessoa prefere fazer o que pensa, prefere fazer o que acha sobre determinadas situações da sua vida. Deus já falou, a palavra entrou e orientou, o profeta já falou, a pessoa já recebeu a orientação de Deus lá no seu momento de oração, de leitura da palavra, mas ainda assim a pessoa prefere fazer o que pensa e o que acha. E você olha para a pessoa, está tudo bem. Parece que ama a Deus, é fiel a Deus, aceita a palavra do Senhor, mas não é verdade. O orgulho está ali tomando conta. Porém, irmãos, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai se manifestar em atitudes contrárias à orientação que foi recebida. Por quê, pastora? Porque o orgulho do coração constrói na mente da pessoa uma visão pessoal que ela tem a respeito de algo. Então você está dizendo, irmão, a melhor maneira de você resolver é indo por esse caminho. Mas o coração orgulhoso, ele constrói um outro caminho. Ele tem uma outra resposta. Ele tem uma outra solução. Ele tem uma outra direção. E a pessoa está olhando para você, fingindo que está aceitando. Ela está só ouvindo, mas não está aceitando. Pastora, e como que a gente descobre? Deixa passar uns dias, algumas semanas, não é? A pessoa vai ter o mesmo comportamento, ou um comportamento pior, ou um comportamento completamente fora da orientação recebida. Não é verdade? Nabucodonosor ouviu a declaração daquele sonho profético. Em seguida, Daniel dá um conselho a ele. E aparentemente parece que ele iria aceitar, porque ele ficou tão angustiado com o sonho que ele mandou reunir todos os sábios do Oriente, também dos seus domínios, para vir na presença dele. Então você é aquele crente que a gente diz assim, não, irmã Maria, aquela pessoa quer solução, sim, ela quer resposta. Olha quanto esforço que a pessoa fez, né? Pagou passagem para todos os magos, de perto, de longe, provavelmente fez uma recepção, gastou muito dinheiro para que todos chegassem na presença dele. Quanto investimento! Você acha que depois disso a pessoa, ela não vai ouvir? Você está vendo, irmãos? De Deus não se zomba. Orgulho. Na aparência, parecia que ele queria solução, mas o coração orgulhoso não iria deixar ele aceitar o conselho. Posso falar uma coisa para você? Pare de insistir com quem já recebeu entendimento, revelação, direção de Deus, mas está teimando. Para de insistir. Só ora. Pare de insistir. Porque senão
a angústia da pessoa vai passar para você. Aquelas noites de sono perdida, quem vai ficar atribulado e perturbado é você. E você mesmo, quando receber ou ouvir uma direção de Deus a respeito de alguma coisa sobre a sua vida ou sobre os seus problemas, não se faça de arrogante. Não finja para Deus que você está aceitando, porque Ele sabe. Ele conhece o nosso coração. É melhor que você diga, como salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque esse daqui já está uma porcaria de desobediente, e renova dentro em mim um espírito reto e inabalável, porque esse aqui já está torto. Fala a verdade para Deus. Ele tem o jeito certinho de tratar você, de tratar a mim, de tratar a cada um de nós. Amém? Segunda atitude, que se Nabucodonosor tivesse prestado atenção, teria ajudado ele nos momentos difíceis que se seguiriam. Tenha atitudes de arrependimento e mudança. O versículo 27 diz assim: renuncia os teus pecados e a tua maldade. Arrependimento, irmãos, é mudança de atitude. A pessoa se arrepende do que pensou, do que falou, de alguma decisão que tomou. E quando isso acontece, essa atitude de arrependimento abre a oportunidade para Deus entrar com um milagre, com a sua misericórdia, com a sua provisão. Deixa eu te ensinar uma coisa. A bênção de Deus sobre nós é pelo mérito, mas a misericórdia não. A misericórdia é quando a gente não merece nada, mas mesmo assim Ele faz. Quando a gente tem um profundo arrependimento de uma decisão que a gente tomou, de algo que a gente falou, de uma maneira de pensar que aí Deus traz revelação do nosso pecado, e a gente se arrepende, mesmo que a gente tenha tomado decisões erradas, praticado coisas que eram pecados diante de Deus, que a gente tenha tomado rumos diferentes, de contrário à vontade de Deus, por causa da nossa atitude de arrependimento e de mudança, Deus vem com a sua misericórdia. E Ele impede que algo aconteça, Ele fecha a porta da destruição, Ele manda a provisão, o livramento, o escape, porque Ele encontrou em nós um coração arrependido. Davi escreveu em um dos seus salmos: um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Arrependimento, irmão, significa mudar de direção, mudar o pensamento. Porque muitas das vezes, como eu já falei no começo da pregação, é fácil Deus lidar conosco nos momentos difíceis da nossa vida, mas como é difícil o Espírito Santo tratar conosco nos melhores dias, porque a gente se acha. Né? Nós somos a última bolacha do pacote, a única Coca-Cola gelada no deserto. Se você não pode tomar Coca-Cola, água gelada, e a gente se acha, e a gente já não quer ouvir, a gente já não precisa ouvir, a gente julga tudo, julga o profeta, julga a profecia, julga a palavra, julga quem prega, julga a igreja, julga a Deus, julga o Espírito Santo, julga Jesus, os anjos, a eternidade. Porque são os nossos melhores dias. Nós estamos como o rei Nabucodonosor, em prosperidade, em paz. Somos difíceis, irmãos.
Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos ter arrependimento, entristecimento, porque estamos entristecendo a Deus. Sabe, tem muitos crentes que não sabem se relacionar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não depende do culto, da adoração, da pregação para falar conosco. Ele já foi enviado, ele está conosco o tempo todo. Muitas das vezes o crente está passando por muita tristeza, ele sente tristeza, ele não sente vontade de estar na presença de Deus, ele não se alegra no culto, ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não está entendendo que ele está entristecendo o Espírito Santo. Que alguma atitude dele, seja de pecado, de erro, entristeceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo não se relaciona. E é quando a gente sente o vazio, a tristeza, aí você pensa que é porque está calor, que é porque está quente, que é porque o louvor não é bom, que é porque o pregador não pregou o que eu quero. Você que pensa que é isso, mas não é. Porque quem trata conosco na nossa intimidade espiritual não é o pregador, é o Espírito Santo. Qual pregador tem a habilidade de fazer uma pessoa entender uma mensagem? Porque uma mensagem, quando o pregador prepara uma mensagem, primeiro, ele não sabe quem está no culto. Ai, pastor, a mensagem foi para mim. Foi mesmo, eu prego para você, eu não prego para a parede. Eu não prego para a parede, para a cadeira. Eu prego para quem veio, para quem está em casa, para quem vai ouvir, eu prego para a pessoa. Se a carapuça serviu, é sua mesmo. Veste e ó, fica quieto. Deixa o Espírito Santo falar. E muitas das vezes esse crente não sabe, ele não entende que já faz tempo que ele está apagando a chama do Espírito Santo na vida dele. Porque Deus está esperando arrependimento. Está esperando o reconhecimento das falhas, abandono dos pecados, mudança de pensamento e de atitude. Ou irmãos, ou você pensa mesmo que o Espírito Santo, ele se relaciona conosco aos trancos e barrancos. Se até para ele falar, a Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou você acha mesmo que ele vai atrás de você, ficar correndo para fazer você entender a vontade de Deus? Você está enganado. Nos foi dado, Jesus falou, o Espírito Santo será dado para vos ensinar todas as coisas. Ele será o Paráclito, aquele que caminha junto, aquele que está junto. Ele será como um defensor seu. Ele será o seu guia, aquele que vai dar direção, aquele que vai revelar para você todas as verdades de Deus. O Espírito Santo é aquele que conhece a mente de Cristo, o coração de Deus, e é ele que ele prescruta as coisas de Deus, o interior de Deus, ele sabe tudo. Ele conhece o Espírito Santo, ele conhece todos os planos de Deus para a sua vida. E quando ele está querendo dirigir você, corrigir você, tentando te levar ao arrependimento pela tristeza, é porque ele tem um papel de cumprir na sua vida os planos de Deus, mas ele não pode forçar, ele não pode empurrar, ele precisa que você, de forma voluntária e entregue, se deixe dirigir por ele. Esse é o Espírito Santo. E você não cantou, você não ouviu uma palavra, você não foi envolvido por uma unção. Não. É lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é lá na sua família. É lá onde você está. Amém? A pessoa precisa se arrepender. Se Nabucodonosor tivesse prestado atenção, ele teria tido essa atitude, renúncia de pecado e das suas próprias maldades.
Terceira e última atitude está na continuação do versículo 27. Versículo 27 mesmo, pode voltar aí. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Se ele tivesse entendido que se ele andasse em justiça e se ele baseasse a sua percepção do sofrimento das pessoas a partir da retidão de Deus, aquela porta se fecharia e ele não sofreria o que ele iria sofrer futuramente. Agora você precisa entender, pastora, o que significa andar em justiça. Irmãos, é fazer a vontade de Deus naquilo que nós já conhecemos. O que você conhece sobre Deus e sobre a vontade dele na sua vida, ande nisso. Você está conseguindo? Você está dando conta? Está dando conta de andar no que você já aprendeu? Isso é andar em justiça. Deus opera em nós quando a justiça dele, a vontade dele é revelada e nós andamos nisso que já conhecemos. E o que Deus requer de nós? O que Deus queria de Nabucodonosor? Que ele fosse fiel, que ele andasse na luz que ele estava recebendo. Ele não era do povo de Deus. Ele era um rei pagão, mas ele estava recebendo luz. Imagina nós que somos povo de Deus. Você tem andado na luz que você tem recebido? O que você está esperando? Que movimento das águas é esse que você fica esperando para obedecer a Deus? Você já obedeceu no que você conhece? Então, por que você está indo atrás daquilo que é desconhecido? Porque o que é desconhecido, se Deus quisesse revelar, ele já tinha revelado. Ele olha para você e ele vê que você não passou nem nas primeiras lições. Como é que você quer as outras? Você está entendendo? Andar em justiça. Deus requer, irmãos, que em tempos, dos melhores dias da nossa vida, nós coloquemos em prática a sua justiça. Ele quer que nós sejamos fiéis a essa luz que ele tem lançado sobre nós. Que nós cresçamos nessa luz. Que nós venhamos a aumentar o entendimento nessa luz. Por isso, no livro de Provérbios diz, mais a vereda dos justos. Quem é o justo? É o que anda em justiça. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida de um crente não pode ser enrolada mais e mais até se lascar todo. Não é isso que o versículo diz. Mas por que tem crente que ao invés da luz que está brilhando, ele crescer nessa luz, ele expandir nessa luz, a luz dele se transforma em trevas, porque ele não anda em justiça. Ele recebe o entendimento, ele recebe a revelação, ele recebe clareza sobre a vontade de Deus na vida dele, e ele não cresce nesse entendimento. Lembra dos dois primeiros tópicos? Porque ele tem orgulho, porque ele não tem arrependimento. Aí tudo vai se escurecendo novamente. Ele já não enxerga mais a sua caminhada. E o que fala para mim? O que o Espírito Santo tem para falar na vida de um crente que já recebeu o entendimento e não anda no entendimento que recebeu?
O que um pastor, uma pastora, um obreiro, um irmão de igreja pode fazer na vida de um crente assim? Me diga, qual é o conselho, qual é a visita, qual é a libertação, qual é a oração que vai resolver? Qual é o seminário, qual é o congresso, qual é a conferência? Fala para mim, qual é o jejum? Não tem. Jesus disse aos seus discípulos, lá na festa das luzes, porque eles estavam comemorando as festas das luzes em Israel, quando Jesus disse que a lâmpada, quando é acesa, ela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa para iluminar a todos os que estão na casa. E que não pode ser colocada em lugar baixo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. E antes ele disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus, certa vez, falou aos seus discípulos, se a luz que há em você se tornar em trevas, que grande treva você vai ter. Você está vendo? Se o que está sendo ensinado, pregado por aí, é diferente disso aqui, eu não sei que evangelho é esse. Porque o evangelho pesado, complicado, que exige de nós é esse. E que vai nos levar para o céu. O resto eu não sei para onde que vai levar. Talvez leve na barraquinha do cachorro-quente, ou leve não sei para onde. Ou do pastel, eu não sei para onde. Mas para o céu eu estou achando difícil. Amém. E aí, irmãos, eu quero terminar com um exemplo. O final dessa história de Nabucodonosor é que ele ouviu tudo aquilo e foi viver a vida dele. E num determinado momento, ele acordou de manhã, foi lá na sacada do palácio. O texto diz que ele encheu o coração e ele disse, Grande Babilônia. Era a terra das conquistas dele. O texto diz que no mesmo instante, mal ele havia acabado de falar, cumpriu-se a palavra do profeta. Você percebe que entre o tempo da advertência de Deus e o cumprimento, existe o tempo para o arrependimento, para a mudança, para andarmos em justiça, se nós simplesmente aceitarmos o conselho do Senhor. Então, cuidado com a dosinha, a peninha que tem. Sabe, tem crente que ele quer ter mais misericórdia do que Jesus, que ele quer amar as pessoas mais do que Jesus, que ele se acha assim, o poço do amor de Deus derramado no mundo inteiro, achou só o coração dele. Cuidado, quando as pessoas à sua volta estão num processo. Cuidado, a maneira como você ora, a forma como você quer ajudar. Cuidado para você não ser envolvido pelas palavras da pessoa. Porque daqui a pouco você está dizendo, é verdade, quanta injustiça, não é verdade? Você é tão bom. Nossa, né? Nossa, mas você. Cuidado. Porque você vê o exterior, Deus vê o coração. Aquela pessoa teve tempo. Aquela pessoa teve oportunidade. A palavra veio, porque Deus não aplica a sua justiça sem que antes revele o nosso estado e dê oportunidade para escape. Aí você entra na conversa, daqui a pouco você também está falando, e daqui a pouco está falando da situação da pessoa, está falando da igreja, está falando dos pastores, está falando dos irmãos, daqui a pouco você está com tanta dó e pena da pessoa e começa a tratar Deus como se Deus fosse injusto. Cuidado. Cuidado. Nabucodonosor passou
pela aprovação nos melhores dias da sua vida. Isso não é diferente para conosco. Quem somos nós nos melhores dias da nossa vida? Estamos atentos? Somos humildes o suficiente para dizer, Senhor, fazer como Davi fez. Senhor, nenhum bem eu possuo. E era o homem mais rico do mundo. Só a doação de ouro e pedras preciosas e pratas que Davi doou para a construção do templo do Senhor, isso é calculado em milhões. Mas ele disse, Senhor, nenhum bem eu possuo, a não ser a ti somente. Por isso que quando Natã foi lá e contou a historinha da ovelha, e Davi se revoltou, Natã virou para ele, o profeta Natã, e disse, é você o homem, você fez isso com Urias, tomou a mulher dele, que era a única ovelhinha que ele tinha, e ainda matou o homem. Davi não se justificou. Ele não falou, não, mas sabe o que é? É que a mulher que eu tenho, que é Milca, filha de Saul, ela sempre me aborrece. Ela nunca quer ficar do meu lado, ela não é carinhosa, ela não é isso. Ele não justificou nada. Ele caiu em prantos, pediu a misericórdia de Deus, e o profeta Natã deu 2 oportunidades para ele. Mandou ele escolher 3 coisas. Cair nas mãos dos inimigos, cair na mão do Senhor, e mais uma outra lá que eu não lembro. E ele disse que eu caia nas mãos do Senhor, porque o Senhor terá misericórdia de mim e os meus inimigos não terão. Então, o profeta Natã disse, então, saiba que o filho que nascerá de Betseba, que é fruto do teu adultério, essa criança vai morrer. Ele não saiu chutando o templo. E eram os melhores dias, os dias eram tão bons que ele também estava passeando no palácio dele, de boa lá. Então, irmãos, precisamos saber quem nós somos, quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Antes de você ter peninha, dó, desespero, querendo ajudar A, B ou C, olhe, lembre dessa pessoa nos dias bons. Como que é essa pessoa quando está tudo bem? Ela é fiel, ela está na casa do Senhor, ela dá testemunho do Senhor. Como é que é essa pessoa nos dias bons? Porque nos dias de estar lascado, eu sei que a pessoa entra na campanha, faz os 6 dias de oração. Se tiver 24 horas por dia de oração, a pessoa vai fazer, porque ela está lascada e ela precisa de uma solução, não é verdade? Num deserto, todo copo de água é bem-vindo. Olhe, também para você nos dias bons, como você reage nos dias bons da sua vida? Como é o relacionamento seu com Deus? Como é a sua vida de oração? Como é a sua frequência na igreja, nos dias bons? Não estou falando dos dias lascados, não. Porque nos dias de lascado, todo mundo pede oração. Porque a gente precisa. Porque se Deus não abençoar a gente, perece. Como é você? E aí, irmãos, eu quero encerrar, eu quero terminar essa palavra com exemplo de um homem na Bíblia que nos seus melhores dias Deus permitiu que ele fosse provado. E ele agiu completamente diferente. Em Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. Ele era um homem de grande riqueza, mas um dia, e era crente, porque ele oferecia sacrifícios de louvor, adoração, por ele e por seus filhos também. Ele era tão zeloso que ele tinha preocupação que os filhos dele
adoravam uma festividade. E ele tinha preocupação. Ai, meu Deus, será que quando meus filhos se juntam fora da minha presença, será que verdadeiramente eles estão te servindo? Aí, né, para garantir, ele ia lá oferecer sacrifícios ao Senhor até pelos seus filhos. Olha que zelo que ele tinha. Mas o texto diz que ele, a Bíblia diz que ele, Deus permitiu que Satanás tirasse seus filhos, tirasse a sua riqueza e tirasse a sua saúde. E o texto diz que ele sofreu profundamente. Você conhece a história? Mas como Jó reagiu? Jó entendeu que Deus estava no controle de tudo. O Senhor deu, o Senhor tirou. A sua confiança e fé estavam somente em Deus, e não nos bens que ele possuía, nem nas influências, nem nas pessoas. Ele entendeu que tudo que ele possuía pertencia a Deus. Se pertencia a Deus, ele pode tomar no momento em que ele é. Se você não quer que Deus trate com seus filhos, nunca consagre eles na igreja. Porque sabe o que é uma consagração? Você está devolvendo para Deus. Aí quando Deus está tratando, fica arrancando os cabelos, desesperado, não sabe? Não, você não entregou? É dele. É mais dele do que seu. É mais dele do que nosso. Jó aprendeu a ter uma atitude de gratidão nas bênçãos. Morreram todos os seus filhos, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus amigos, os que ficaram não prestaram para nada, só acusaram ele, né? Que tem gente que nem vai, mas fica só para ser acusação na nossa vida. Eles falam, meu Deus, por que essa desgraça não foi também? Mas fica, que é para ficar lá, ó, só apontando dedinho para você. Não é verdade? Ou é mentira, irmão? É verdade. Ele aprendeu a ter gratidão pelas bênçãos que ele recebeu. E no final, ele entendeu os propósitos do Senhor. E Deus abençoou com mais riquezas, curou as suas enfermidades e concedeu mais filhos a ele. Deus restaurou a sorte de Jó. Mas ele teve um tete-a-tete com o Senhor, cara a cara. Ele ouviu o conselho do Senhor. Ele se arrependeu de muita coisa e ele procurou andar em justiça. Em Jó 42, ele disse, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí Deus restaura a sorte. Não aguento, né? Deus, né? Satanás tomou o chutão, vai bicudo. Agora eu vou abençoar ele mais vezes do que ele era abençoado, em riqueza, em saúde, em filho. Só a esposa continua a mesma. Não matou a esposa. A esposa era... Então o problema não era ela. Você está entendendo? Quem somos nós quando somos provados nos melhores dias da nossa vida?
Temos que ouvir o que Deus está falando, o conselho dele. Precisamos ter atitude de arrependimento e precisamos andar naquilo que nós já conhecemos e já aprendemos do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para você. Deus distribuiu, o Espírito Santo distribuiu dons e ministérios na igreja. Definitivamente, eu tenho isso para mim. Eu posso usar o título, mas não sou como dom. Eu não sou pastora, como dom. O meu dom é ensino. É ensino. Né? Ensino. Você sabe como é o professor na escola, né? Enquanto ele está ensinando, ele responde todas as perguntas e dúvidas, mas na hora da prova, o que o professor faz? Aí ele olha para a gente assim, não acredito que você vai perguntar, eu expliquei isso na aula passada. Porque ele é professor, o professor é assim. Nunca vou chegar aqui e vou dizer, irmãos, Deus ama você. Ele tem uma vontade para a sua vida, meu querido. Ai, querido, feche seus olhos, sinta o amor envolvente de Deus. Não, eu vou dizer, olha, escuta. Abre teu ouvido, teus olhos, Jesus está falando. Conserta a tua vereda. Senão você não entra no céu. Eu ensino assim. Pastor, eu não gosto. Sinto muito. Mas eu ensino a palavra. Amém? Paulo diz a Timóteo. Timóteo era tão medroso, um pastor tão medroso. E Paulo disse assim, Timóteo, o negócio é o seguinte. Primeiro, você tem que pregar a palavra. Porque a palavra, a escritura, é inspirada por Deus. Para ensinar, para corrigir, para admoestar na justiça. Se você for frouxo na pregação da palavra, o povo não vai aprender. Porque ninguém, irmãos, vai ensinar assim. Você quer fazer a vontade de Deus, irmã Marisa? Irmã Marisa, Deus sabe, irmã. Mas eu vou orar pela irmã. Não tem como. Tem gente que pode fazer, mas não tem como. Então, irmãos, ouçam o conselho do Senhor pela sua palavra. Cada um de nós tem uma realidade. A pregação é como uma salada de frutas. Eu não sei do que você precisa, de verdade eu não sei. Eu venho aqui com a salada de fruta. E o Espírito Santo dá maçã para um, limão para outro. Né? É ele quem vai distribuindo de acordo com a nossa necessidade. Qual a carência de vitamina que você tem? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Então, ele traz o alimento para suprir a carência espiritual daquela vitamina que a gente precisa. Se você ouvir uma palavra e você não aceitar a palavra de Deus, você cai no erro do orgulho, no pecado do orgulho. O pecado do orgulho é pecado de feitiçaria. E você começa a entrar numa descida violenta para baixo e um distanciamento cada vez mais de Deus. Porque se eu não ouço o Espírito Santo pela palavra, a quem eu vou ouvir? Se é Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Se você, ao ouvir, não ter aquela atitude, Deus, eu estou pecando. Essa área da minha vida eu estou fazendo do meu jeito. Eu estou dirigindo a minha vida por aquilo que eu acho, que eu penso. Mas eu não sabia que isso, na sua totalidade, era uma rebelião. Eu não sabia, mas agora eu entendi. Se você não tiver atitude de tristeza no seu coração, porque o Espírito Santo causa tristeza e a gente tem que dar lugar a ela.
e você não tomar atitude de mudança, é autocorreção, irmãos. Examine-se o homem a si mesmo. É autocorreção, pela palavra. E se autoexaminar, e se deixar, e o Espírito Santo limpa mesmo, tira mesmo, não quero mais caminhar desse jeito. E no final você, Senhor, agora eu quero andar pela luz que eu já tenho recebido. Pela iluminação que o Senhor está dando. Eu não sei como é que vai ser lá na frente, mas até onde eu estou enxergando tem luz. Então eu vou andar nessa luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Aí, irmãos, pode chegar os dias maus, pode você viver nos dias como de Nabucodonosor e Jó, os melhores dias de paz e prosperidade, pode vir o que vier. Deus vai encontrar em você um crente fiel, pronto, preparado para ser abençoado. Porque o que Deus queria fazer com Nabucodonosor era abençoar ele. O que Deus queria fazer com Jó era abençoar ele. E Ele quer fazer isso comigo, Ele quer fazer com você. Ele não quer que as pessoas fiquem falando da gente. Ele não quer. Deus não se alegra que alguém que está de fora, observando sua vida, fique olhando seu sofrimento, sua perda, suas dúvidas, seus problemas. Deus não se alegra com isso, Ele não quer. Ao contrário, Ele quer manifestar a glória dEle nas nossas vidas, para que o mundo creia que Tu os enviaste. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você. Você que está na sua casa, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, obrigada pela Tua palavra que foi pregada nessa noite. Essa palavra viva, eficaz, que ela entrou dentro de nós, ela separou as intenções do nosso coração, ela separou os nossos sentimentos, essa palavra separou dentro de nós, juntas, medulas, carnes, nervos, ela soube separar tudo e nos apontou o caminho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, visita agora esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez esteja vivendo os melhores dias da sua vida, e o Senhor está apresentando um escape, uma porta, uma solução para os dias difíceis. Ou talvez esse meu irmão e essa minha irmã já esteja vivendo dias de provação, dias de tribulação, mas a palavra do Senhor nessa noite apresentou uma porta de escape. Em nome de Jesus, receba no teu espírito o perdão do Senhor, receba na tua vida a restauração do Altíssimo. Que teu espírito, alma e corpo sejam sarados, sejam curados, seja liberto pelo poder do Altíssimo. Que o poder do Altíssimo te envolva e remova pensamentos contrários, fortalezas e sofismas que eu declaro que são contrários à vontade de Deus, que eles sejam agora derrubados por terra em o nome do Senhor Jesus. Que na sua vida seja estabelecido um tempo de andar em retidão e em justiça na presença de Deus. Que você seja fortalecido para o dia mau, para o dia da provação. Que você receba a fortaleza do poder de Deus. E em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de saúde, tempo de cura, tempo de novos planos, tempo de sonhos, tempo de oportunidades.
onde o nome do Senhor nosso Deus, ele seja glorificado. Receba a bênção, a unção e o favor do Altíssimo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar a Deus com as suas palmas, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém. Aleluia. Queridos, fala para o teu irmão como vai ser a semana dele. Abençoada em nome de Jesus. Fala para ele que hora que começa o culto domingo que vem. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este culto, por este tempo de adoração ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da pastora Elilde. Continue abençoando, Senhor, ungindo a vida da tua serva cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Pai, cada um dos teus filhos no caminho para casa. Dá a cada um, Pai, de nós que estamos aqui em tua casa e os irmãos que assistem conosco, uma noite de descanso abençoada. E desde já uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela comunhão dos santos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor revelado em Jesus Cristo por nós. Obrigado por ser igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Diga amém. 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 Glória a Deus, igreja. Amém.